Nossa, um prazer estar aqui, ainda mais depois de uma aula dessa de inteligência artificial, né? Eu mesmo, não vou mentir, eu aprendi muito, assim, foi incrível, Gui, agradeço muito. E antes de eu começar, eu queria até comentar com vocês, né? Vocês conhecem muito o Facebook pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas um dos produtos do Facebook chama-se óculos, é um óculos de realidade virtual. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, que me inspirou bastante, é um projeto, foi feito por uma empresa brasileira que usa esse óculos do Facebook basicamente para treinar doutores, para treinar cirurgiões. Então, o que eles fazem? Super interessante. Eles pegam esse óculos e, através de uma inteligência artificial, em vez de estar numa cirurgia real, eles simulam cirurgias para que, no momento que eles vão realmente fazer a cirurgia, eles vão ter muito mais experiência. Então, é impressionante, né? Como que o Gui contou tanta coisa interessante para a gente, principalmente no mercado aí de finanças, mas como que a inteligência artificial também é importante aí na parte da saúde. Mas vamos lá, eu vou falar de um tema um pouquinho diferente, né, sobre atualização no mercado de TI, mas antes disso, o que eu queria fazer era contar um pouquinho para vocês a minha história. Eu acho que é uma história interessante, talvez muitos de vocês não venham a se identificar com ela, né? Então, como a Aline contou aí no meu perfil, né, eu tenho 31 anos, eu cresci na Zona Norte, onde eu morava era freguesia do Ó, mas quase Brasilândia, era basicamente a divisa, então o ônibus que eu pegava para casa todos os dias era o Brasilândia. E estudei sempre em escola pública, e foi muito interessante isso, que eu lembro quando eu estava no segundo colegial, eu tinha uma professora de português que ela era muito inspiradora, até hoje eu lembro dela, quanto que ela me ajudou, né? E ela falou, Marco, tem uma coisa que está surgindo agora, que se chama Enem. Só para dar um pouquinho de contexto para vocês, o Enem nessa época não era conhecido, o Enem não era obrigatório. E o Enem só tinha português, matemática e redação. E por que o governo usava o Enem na época? Era simplesmente para analisar como eram as escolas estaduais, quão bom estavam essas escolas, né? Eu tive uma professora que falou, Marco, faz essa prova, porque o governo está querendo lançar um projeto de bolsas de estudos. Então, nessa época, eu estou me sentindo velho, mas não existia o ProUni ainda. Então, basicamente, ela me contou, eu fui fazer a prova, sem muita pretensão, falei, putz, vou fazer o Enem, era bem mais fácil do que hoje fazer, e aí, o que foi interessante, né, eu fiz o Enem, não foi tão difícil, e por ter tido uma nota boa nele, eu consegui uma bolsa de estudos integral, né, acho que é um pouco parecido com como que o ProUni funciona hoje, mas eles olham a sua renda, se sua família tem uma renda até tantos salários mínimos, se você tem uma nota X, você consegue uma bolsa. E o que é interessante eu contar para vocês? Eu comecei a fazer minha faculdade quando eu tinha 18 anos. E até os 18 anos, eu não falava inglês, então eu não falava uma palavra de inglês. E o inglês, vocês vão perceber que durante essa conversa, vai ser para mim o tema central, o tema mais importante. A gente vai falar de várias outras coisas, mas eu queria já deixar claro para vocês a importância disso. Então, como eu contei, até os 18 eu não falava uma palavra de inglês. Só que eu entendia muito quão importante isso ia ser. Então, o que aconteceu lá? Eu comecei lá com 18 anos a fazer a faculdade, e aí eu comecei a fazer um estágio. O que eu fiz? Nessa época, eu não sei, eu comecei o estágio, não lembro quanto eu ganhava, mas devia ser uma coisa, mais ou menos uns R$ 400, que hoje, na época, convertendo, seria mais ou menos um salário entre R$ 600 e R$ 800, era um estágio. O que eu fiz logo no começo? Eu comecei a investir no inglês. Então, o salário era relativamente baixo, mas eu investia bastante do que eu ganhava lá para aprender inglês, que eu sabia que isso ia ser muito importante. Então, fiz minha faculdade de sistemas de informação, faculdade de 4 anos, comecei com 18, terminei a faculdade, estava com 21, quase 22. E aí, nesses últimos anos, né, nos anos de faculdade, eu fui aprendendo mais e mais inglês. E eu percebi que isso ia abrir muitas portas na minha vida. Eu falei, nossa, mas que interessante, né? Então eu decidi, juntei todo o dinheiro que eu tinha, que não era muito, falei, putz, eu vou fazer um intercâmbio para que eu fale inglês de maneira fluente. E aí, uma coisa que eu queria contar para vocês também é que muitas vezes, quando eu era mais novo, para mim, intercâmbio era uma coisa muito distante, assim, eu olhava, para mim era só pessoas ricas, que o pai tivesse muito dinheiro, que ia conseguir fazer esse tipo de coisa. Eu queria contar isso daí para vocês, porque é importante, para que seja um sonho de vocês também. Então, o que eu fiz na época? Literalmente, eu juntei tudo que eu tinha conseguido ganhar nos meus 3 anos de estágio e consegui o suficiente para passar 3 meses num intercâmbio. Só que o que eu fiz? Eu consegui um visto, né, na época, eu fui morar na Irlanda, e era um visto de 1 ano. Então, eu falei, putz, eu vou ficar lá,
eu vou fazer aulas de inglês em período part-time, né, não integral, e vou tentar encontrar um trabalho para que eu consiga ficar aqui um pouquinho mais, né, para que eu consiga falar inglês realmente de maneira fluente. Então, o que aconteceu, né? O meu intercâmbio, ele não teve glamour, pelo menos no começo não teve glamour nenhum. Então, eu cheguei lá, era muito difícil, porque imagina assim, não sei para quem já ouviu o sotaque irlandês, mas dentre todos os sotaques, talvez seja o mais difícil. Então, você assiste o Netflix, você pensa que você entende inglês, quando você chega na Irlanda e outros países, né? O Gui falou de Wales, também a parte da Escócia, país de Gales, o sotaque deles é dificílimo. Então eu cheguei lá, eu basicamente não entendia nada. Mas eu estava super decidido. E o que eu queria? Qual que era o meu objetivo? Era chegar lá e ficar fluente nesse idioma. E o que eu queria falar para vocês um pouquinho? Antes da gente falar de atualização, eu queria fazer só uma comparação. Vamos supor que vocês queiram construir uma casa. No momento de construir a casa, eu particularmente não entendo nada de construção de casa, né? Você não entendendo muito disso, o que você vai fazer? Você vai contratar um arquiteto, e esse arquiteto vai fazer o projeto da sua casa. O que o arquiteto faz? Ele faz todo o desenho, faz toda a projeção de como é a sua casa ideal, onde vai chegar a casa. E ele contrata pedreiros, ele contrata pessoas, e cada dia ele vai olhando lá no projeto, vai falando, olha, eu coloquei tijolinhos aqui, tá indo na direção da casa que eu quero fazer? Tá indo na direção do projeto que eu tenho? Se não tá, vamos voltar, vamos ajustar, vamos tirar esse tijolinho, vamos pegar uma equipe melhor para fazer isso, vamos nos equipar de maneira melhor, mas o que o arquiteto tem? Ele tem um projeto, ele tem o desenho da casa, que é o lugar onde ele quer chegar. Então, o que a gente faz na vida, né? A gente acaba muitas vezes, me lembra aquela música do Zeca Pagodinho, do Deixa a Vida Me Levar, que eu adoro o Zeca Pagodinho, é um dos sambistas que eu mais gosto. Mas não tem como a gente viver a vida dessa maneira. É super importante vocês traçarem metas, traçarem missões. Por quê? Se você não sabe aonde você quer chegar, a vida vai te levar para diversos lugares e vai ser um pouquinho difícil você chegar lá. E como que você vai ver no final do dia se o que você fez, se o que você está fazendo está indo na direção da sua casa construída ou não? Então, é super importante. Então, para mim, durante esse tempo de intercâmbio, o que eu queria? Eu queria aprender inglês. Então, eu lá na Irlanda, e não estou criticando ninguém, mas eu via diversos brasileiros que estavam lá, eles queriam passear, eles queriam só ir para os pubs, que são os bares da Irlanda, eles queriam só viajar. Eu não estou falando que eu não queria isso. Isso foi importante, mas então eu cheguei lá e nos meus primeiros 9 meses, tudo que eu fiz foi estudar inglês, e aí eu vou contar outra coisa que aconteceu lá. Então eu chego e falo, eu preciso de dinheiro para ficar mais de 3 meses. O que eu tinha juntado era suficiente para 3 meses. Então eu vou lá, eu conheço uma pessoa que me ajuda a imprimir centenas de currículos, e eu literalmente, no momento que eu não estava fazendo aula, eu ia de bar em bar, de restaurante em restaurante, me apresentando, contando um pouquinho sobre mim, e tentando que eles me contratassem. E o que foi interessante o meu currículo, na época, eu tinha acabado de terminar a minha faculdade de sistemas de informação. Só que como eu tinha um visto que só me permitia trabalho temporário, eu nem conseguia trabalhar com tecnologia. Nem tinha o inglês suficiente para trabalhar com tecnologia. Então, eu fui procurar o que eles chamam de subempregos, né, que são trabalhos onde, basicamente, você não faz exatamente o que é na sua formação. E o que eu fiz lá? Logo no primeiro mês, eu consegui trabalhar num restaurante. E o que eu fazia nesse restaurante? Eu lavava pratos. Além de lavar pratos nesse restaurante, eu consegui um trabalho de uma universidade. Aí você pensa, nossa, Marco, que glamour, né? Você começou a trabalhar numa universidade na Irlanda. Eu limpava a sala de aula antes que as aulas começassem. Eu não tinha problema nenhum de fazer isso, porque às vezes eu acordava às 5 da manhã, eu tinha que estar no trabalho às 6 da manhã para limpar a classe, porque as aulas começavam às 9. Era 10 quilômetros da minha casa. O ônibus era caro, então eu tinha uma bicicleta e eu pedalava 10 quilômetros todos os dias. Eu pedalava às 5 e meia da manhã e às vezes estava menos 5 graus. Eu pegava minha bicicleta, eu tinha que descongelar o banco da bicicleta para conseguir pedalar 10 quilômetros, para lavar a sala de aula, para voltar e depois estudar. E logo em seguida, depois de estudar, eu ainda tinha o trabalho nesse restaurante lavando pratos. Só que o que aconteceu? O gerente do restaurante onde eu estava lavando pratos, ele percebeu que eu era muito esforçado. E logo depois de uns meses, ele me colocou para atender telefone, que para mim foi incrível. Então imagina você querendo estudar inglês, tendo que atender telefone e pegar chamados. Então aí, o que foi acontecendo? Eu fui conseguindo
entre aspas, crescer lá e aprender mais e mais do idioma que eu queria. Então, fiquei na Irlanda no total 2 anos. Nos últimos 5 meses, eu já tinha dinheiro suficiente da minha missão e eu fui viajar. E aí eu viajei, acho que eu fui para mais de 20 países, de país em país, mas sempre economizando. Não era nada, minha viagem de luxo, nada. Uma viagem com muita simplicidade. E eu falei, putz, meu inglês foi incrível. Aí, na época, né, o euro estava já um pouquinho mais alto, eu voltei para o Brasil. Na Irlanda eu fiz um amigo chileno, eu falei, acabei de voltar, eu vou aprender espanhol também. E aí eu já em seguida cheguei no Brasil, fui para o Chile, meu amigo me hospedou de maneira gratuita, lá eu fiquei mais 5 meses, também consegui um trabalho e consegui aprender espanhol. Terminei e voltei para o Brasil. Então, aí eu já tinha 24 anos. Eu tinha terminado a minha faculdade, eu já falava totalmente fluente inglês e falava espanhol. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, que eu queria comentar com vocês, é certificação. Então, muitas vezes as pessoas falam, putz, para que você vai fazer uma certificação? Putz, coisa chata para você ficar estudando. Eu fiz diversas certificações de inglês que me ajudaram muito. E uma coisa engraçada, por mais que eu tenha essas certificações de inglês, nunca ninguém me pediu elas. Mas fala, putz, Marco, por que elas são importantes? Porque elas me disciplinaram, elas forçaram, eu tinha um objetivo lá, era tirar a certificação X, então eu estudava muito. Eu estudando muito para tirar essa certificação, eu consegui aprender. Então, como eu te falei, até hoje ninguém pediu nenhuma delas, o que foi muito interessante. E aí, o que acontece comigo? Com 24 anos, eu voltei, eu falava inglês e espanhol, e eu comecei a trabalhar na Bloomberg, que, não sei se quem conhece, é uma empresa de mercado financeiro. O Bloomberg, que é o dono da empresa, ele era o ex-prefeito de Nova York, um cara super visionário. E lá, eu comecei a trabalhar fazendo atendimento, e o que eu fazia nesse atendimento? Atendimento do mercado financeiro em inglês e espanhol. Então, os 2 idiomas que eu aprendi lá, eles me ajudaram muito a conseguir entrar no mercado de trabalho já em uma empresa americana. E o que é legal disso, assim, em nenhum momento eu escondi todas essas coisas que eu passei, pelo contrário, elas estão no meu currículo até hoje. E nas entrevistas eu tinha um pouquinho de medo, né, porque eu sabia que tinha muitas pessoas que estariam só no mercado de trabalho, e eu fiquei tantos anos fora, que eu não fazia nada com TI, e pelo contrário, né, nessas entrevistas era o que mais me perguntavam, né, como foi essa experiência, o que você aprendeu, quão resiliente você ficou. E aí, o que acontece comigo? Eu fiquei mais ou menos 3 anos na Bloomberg, lá eu comecei a gerenciar uma equipe, foi a primeira vez que eu tive que gerenciar pessoas, foi uma coisa muito complexa no começo, né, era um pouquinho difícil. E uma coisa que eu queria falar para vocês é sobre mentoria também. A gente muitas vezes escuta essa palavra, mentoria, mas por que isso é importante? O que isso vale? Um mentor, ele é um exemplo de alguém que chegou aonde você quer chegar, ele fez esse caminho e ele pode te ajudar. Durante a minha jornada, eu tive diversos mentores. E eu não vou mentir, eu sempre ficava me comparando com outras pessoas, eu sempre me sentia inferior, pensava, nossa, essa pessoa conseguiu isso por X ou Y e eu não vou conseguir. E muitos mentores vieram para mim me ajudando a mostrar que era possível. E uma coisa que eu aprendi também, que eu queria comentar com vocês, que é super importante para a jornada de vocês, tem até uma frase que fala: cada homem ou cada ser humano é um oceano. Então não se compare com as outras pessoas. Muitas vezes a gente vem e fala, putz, aquela pessoa X, aquela pessoa Y. Ninguém teve as dificuldades, ninguém teve os problemas que você teve, ninguém está na sua pele para realmente entender. Então vamos deixar de lado essa comparação, vamos pensar onde a gente quer chegar e a gente vai fazer algumas coisas para que isso dê certo. Então a mentoria, ela é super importante, gente. Procure mentores, né? A gente tem aí o Gui, que contou bastante. No Proa, vocês têm diversas pessoas que estão ajudando. Vocês vão nessas feiras de carreira, você vai conversar com uma pessoa, você se identificou com aquela pessoa, pede para ela ser sua mentora, entre em contato, vê se ela pode dedicar um pouquinho de tempo para você. Não tem nada, para essa pessoa, assim, é impressionante, assim, a gente fala muito sobre missão na vida, e não existe nada que dá mais satisfação para um ser humano do que ajudar outro. E o mais incrível é que você não precisa estar num nível super incrível para você ajudar. Você mesmo, saindo do Proa, pode ser mentor, pode ser mentora para a pessoa que está começando no Proa, pode ser mentor para a pessoa que quer entrar no Proa. Então não existe esse negócio, putz, você tem que ter uma experiência enorme. Eu vejo lá a Vitória comentando como o networking é tudo, né? Então, falando aí de estar atualizado no mercado de trabalho, networking é tudo e é tudo mesmo.
Uma coisa que eu percebo muito, né, contando um pouquinho mais de mim, eu estou no Facebook já vai fazer 3 anos e meio. Hoje eu gerencio uma equipe de 6 pessoas, ainda é uma equipe pequena, mas eu gerencio diversos projetos globais, que é muito interessante. Das coisas que eu gerencio, eu vou contar para vocês que eu conheço bem mais ou menos 20% do que eu estou fazendo lá. O restante vem da minha rede de contatos. Então, eu estou fazendo um projeto, eu preciso de uma pessoa que saiba muito de análise de dados, que saiba muito de inteligência artificial. Eu preciso de uma pessoa que seja muito boa com Python, eu preciso de uma pessoa que seja muito bom com R, como o Gui falou. Então, qual que é a questão principal? Eu sempre estou... Então, é muito legal, no Facebook, hoje eu tinha muitas oportunidades de viajar para os Estados Unidos para conhecer as pessoas. Então, eu ia... E às vezes eu tinha uma agenda com 15 reuniões, era o dia inteiro de reunião. E quais eram os temas dessas reuniões? Era simplesmente eu me apresentar, contar: oi, tudo bem, eu sou o Marco, eu estou no Facebook Brasil, é isso que eu faço, e me conta um pouquinho de você, me conta o que você faz, me conta um pouquinho do seu contexto. Nisso, essas pessoas lembravam: nossa, tem um Marco lá do Brasil. Eu vou fazer um projeto e eu preciso desse projeto que seja um projeto global. Deixa eu falar lá com o Marco. Acontecia muitas vezes comigo, eu estou fazendo um projeto, eu preciso de uma pessoa que saiba de redes. Eu fui para essa viagem, eu conheci essa pessoa de redes, né? Então, isso me ajudou muito. Então, para resumir, né, pensando aí em como estar atualizado, super importante essa parte aí de networking, conhecer mais e mais pessoas. O Gui passou o LinkedIn dele, adicionem ele, eu vou passar o meu, adicionem. Mas não só tenham as pessoas lá, marquem um café, conversem com essas pessoas, é um prazer, é uma coisa super, super legal para todas elas, né? E uma outra coisa que eu queria contar para vocês também é uma coisa que eu tenho visto que é muito poderosa. Vocês estão no Proatec, tem muita coisa de programação, são os hackathons, né? Não sei se vocês têm conhecimento, vocês têm participado disso, mas o hackathon é uma oportunidade para vocês para desenvolverem alguma coisa. Mas o que eu acho mais lindo desses hackathons? Primeiramente, eles têm geralmente um contexto social, né? Não é simplesmente uma coisa que está lá para gerar mais riquezas, e sim para ajudar outras pessoas. E, além disso, você aumenta a sua rede de maneira exponencial. Isso é muito importante. E outra coisa que eu ia falar para vocês também é uma dica que eu queria dar sobre entrevistas, né? A gente jovem, eu tinha muito esse problema. Eu ia fazer uma entrevista, a gente ficava num pânico. Eu tremia, eu ficava nervoso. Eu chegava lá, quem aqui, não sei, levanta a mão quem sente isso parecido, né, com entrevista. Eu chegava lá e às vezes eu não conseguia dar o meu melhor, eu não conseguia mostrar quem que era o Marco, né? Uma coisa que eu vou dar para vocês dica é, quando vocês cheguem nessa entrevista, lembrem que vocês estão lá também para entrevistar essa empresa. Elas querem você. Você está lá para entender como vai ser o ambiente de trabalho, quão legal vai ser, quão boas são as pessoas, como é a empresa com um quesito de diversidade e inclusão, quão interessante é o mercado de trabalho. A partir do momento que você vai lá e lembra que não é só você que está sendo julgado ou analisado, você está lá também para ver se aquilo é bom para você. Gente, isso muda totalmente a sua perspectiva. Então, aconselho muito a isso. Então, como resumo, né? Sei que meu tempo está acabando, mas queria contar isso para vocês. Então, lembre-se de sempre, a parte de idiomas, gente, se puder falar, dar uma coisa, se tiver uma coisa que eu falo hoje, que vocês saiam e não esqueçam, é a importância do aprendizado de inglês. Assim, tinha momentos na minha vida que eu estava dedicando 3 a 4 horas por dia, sozinho, para aprender. E olha, na época não tinha YouTube, tá? Eu sou velho, não tinha YouTube, não tinha podcast. Eu tinha 18 anos, gente, já faz 13, 14 anos. Eu não tinha computador também. Eu não tinha celular. O único celular que eu tinha, o primeiro celular que eu tive, eu já devia ter 20, 21 anos, não sei quem lembra aquele celular de jogo da cobrinha, da Nokia. Acho que vocês são novos demais para isso, mas foi o primeiro celular que eu tive. Então, hoje, vocês têm diversos acessos, né, que é muito importante. Então, o inglês com podcasts, com vídeos, com séries com legenda em inglês, tentando ler livro, exercício, nossa, tem tanta coisa que ajuda, né? E na parte de perguntas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Por último também, não se comparar com os outros, cada um tem a sua jornada, lembre-se disso, é super importante. Ter um modelo, saiba quais são os seus objetivos, discuta com seus mentores se o seu objetivo é um objetivo bom ou não. Muitas vezes, qual que é o meu objetivo? É comprar um carro, é comprar uma casa. Mas e aí, você comprou o carro, você comprou a casa,
acabou o seu objetivo? Será que não seria uma coisa diferente? Será que não seria o objetivo de se especializar, de poder chegar num ponto onde você consegue ajudar as pessoas, que é uma coisa legal, de se comunicar em outros idiomas, etc. E ampliem sua rede, tá? É super importante. Gente, como dicas são essas? Agradeço todo mundo aí pela presença. Não é o primeiro evento que eu faço com o Proa, né? Eu tive a chance, a sorte de gerenciar uma Proana por 2 anos, que é a Stephanie. Foi um prazer imenso. E gerenciando uma Proana, sendo o gerente de uma Proana por 2 anos, eu garanto que eu aprendi muito mais com ela do que eu a ensinei. Então, não pensem que vocês têm pouco a oferecer, viu? É o oposto. Vocês têm muito a oferecer para todo mundo. Então, é riquíssimo estar aqui. Agradeço a todos.